gente conta causo, história engraçada. A gente conta causo na terra de Andrada. A gente conta causo que nos olhos causa um brilho. A gente conta causo tomando um bom vinho. Estamos voltando aí com Roda de Causos e é um grande prazer poder estar com vocês levando um pouquinho das histórias de Andradas, histórias da Festa do Vinho, histórias da nossa produção de vinho, como tudo aconteceu. Vou começar agora com o meu amigo que está lá na ponta de lá da mesa, Beto Bosco. Ele tá ralando lá para abrir uma garrafa lá. Ô, Beto, eu acho que você tá precisando treinar um pouco mais. Tô precisando mesmo, tô treinando aqui. Mas ele tá bom para então, levar o copo. Eu já entendi por que ele tá ruim, né? O final tá melhor de fazer. Tá melhor, tá melhor. Ô, Beto, opa, o que você lembra da tua infância ali, da Festa do Vinho? O que você viveu? Coisas marcantes? Tem alguma passagem legal? Então, eu participei, ia com meus pais, né? Meus pais nos levavam lá, eu e meus irmãos, lá na Festa do Vinho. Era um acontecimento marcante, a gente não morava aqui na época, mas a gente sempre teve nessa época das férias de julho aqui em Andradas. Então foi uma época muito marcante na minha juventude, né? No começo era lá no pavilhão, quando eu comecei na Festa do Vinho. Então foi muito marcante na minha juventude. Eu tenho ótimas lembranças daqui de Andradas, dos amigos aqui de Andradas, da minha juventude que eu passei aqui. A Festa do Vinho foi muito marcante pra gente. Atualmente, uma coisa que eu presto atenção, que eu convivo com isso na Festa do Vinho. Quando chega o período de Festa do Vinho, não agora nessa época que a gente tem vivido, né, com a pandemia e tal, mas o andradense parece que volta para Andradas para visitar os amigos, né? A Festa do Vinho é uma época de reencontro. Eu não sei como é que era lá atrás. Sempre foi assim. O pessoal tinha um jogo também que eram os andradenses daqui com os andradenses de fora. Esqueci o nome. Era Fugapa? Fugapa. Fugapa, lembro. Então tinha mais ou menos na mesma época também a Fugapa. Participei de alguma Fugapa. Então era um acontecimento marcante para todos nós andradenses, morando aqui ou não, né? A gente voltava para cá e vivia essa época da Festa do Vinho aqui com muita intensidade. Então você chegou a conviver nas festas do vinho que aconteceu no pavilhão? No pavilhão, todas. No pavilhão, depois no poliesportivo, depois no campestre e ultimamente aí com a vinícola, né? Desde 2019, se eu não me engano, que a gente está participando. Então sempre teve uma história muito grande com a família de vocês já produzia vinho lá atrás? O João Mosconi, né, pai? Me ajuda aí que eu não sei dessa história muito bem. Mas o João Mosconi tinha uma adega, né, uma vinícola. O João Mosconi é meu avô, portanto bisavô do Beto. Pai do meu pai, João Mosconi. O João Mosconi foi do grupo de italianos que vieram da Itália, vieram meio juntos na mesma época, final do século passado, começo do século anterior, e eles vieram para esta região aqui, e a finalidade da vinda deles aqui era por causa do café. Eles quase que vinham para aqui para capinar café, para colher café, nessa época. E depois eles ficaram aqui, aqui a região é uma região interessante, tem essas montanhas, acho que lembra alguma coisa da Itália, enfim, eles se adaptaram muitíssimo bem aqui, ficaram aqui. O meu avô, João Mosconi, ele construiu uma adega aqui, ali dentro da cidade até. E eu me lembro, eu era pequeno, e ele colhia as uvas, e era uma alegria nossa ir lá pisar nas uvas, pisotear nas uvas, entendeu? A gente era criança, mas aquilo era uma festa, era uma alegria enorme. A gente ficava amassando as uvas lá. Melecava tudo, manchava a roupa. Manchava tudo, era uma alegria, uma beleza, uma maravilha. E depois na festa, aí veio o negócio da festa do... Então, teve esse fato marcante com os nossos antepassados aí, não é? E depois eu acho que uma coisa que sensibilizou muito o meu pai foi porque era filho do João Mosconi, que já tinha essa vivência da uva, do vinho, e ele se entusiasmou com isso para fazer a Festa do Vinho. E eu me lembro bem que na primeira Festa do Vinho veio uma cantora famosa no Brasil naquela época, era Carminha Mascarenhas. Carminha Mascarenhas. Foi um sucesso extraordinário. E depois o que ficou muito marcante, já é no tempo do Beto, mais no tempo do Beto, os cantores famosos que vinham aqui. Sim. Não é isso? Os shows magistrais que tinha aqui na cidade, que
Na região aqui não tinha nada disso, isso era Andradas que tinha. Veio aqui o Roberto Carlos, o Chico Buarque, e, enfim, muitos outros grandes artistas nacionais, entendeu? Isso deu muita repercussão também para a Festa do Vinho. Passou uma credibilidade, né? Passou, mostrou que é uma festa forte, festa poderosa, festa que queria realmente levantar o nome da cidade e o vinho da nossa terra. Interessante. Ô Carlinho, você não chegou a ver a produção no Carcanhar, né? Ah, sim, rapaz. Aí, nossa senhora, rapaz do céu. E eu falar pra você, eu desde criança aqui na vinícola, né? Desde de criança fiquei aqui eu ajudava meu pai, né? Meu pai não tinha funcionário, nós éramos funcionários dele. Era família, né? Era a família mesmo ali, todo Por mundo que já trabalhando. arrumou 3 filhos já pra resolver o negócio, Então, né? rapaz, eu tinha dia pra você, a gente queria brincar, né? Meu pai, quando eu queria brincar, eu escondia debaixo da cama. Meu pai ia lá e achava a gente lá, puxava a gente pro Carcanhar, e vamos pra adega. Não tem coisa pra fazer lá. Não, rapaz, aí que acontece, meu pai não tinha, como disse, não tinha funcionário pra época, rapaz, era nós 3 trabalhando, eu e meus 2 irmãos, né, eu, o Luiz e o Michel, rapaz. Aí meu Michel ficou na área administrativa, porque ele era mais organizado que nós, né? Era o caçula, né? É, o caçulinha. O Luiz, que ele é mais roceiro, ele ficou tomando conta da área rural, né? Dos vinhedos, na época nós mexia com cana também, né? As uvas, né? Mas muita uva de mesa que nós tínhamos na época, então meu pai foi canalizando ele para aquela situação. E eu não, eu já fiquei para vinícola, né? Eu já fiquei na vinícola porque eu já sempre amei a questão vinho, né? Desde que eu acho que eu nasci já apaixonado por vinho, entendeu? Então eu já fui ficando ali por ficar mesmo, porque eu gostava, eu adorava a ficar ali dentro da empresa, ali preparando os vinhos, ajudando a moer uva, apanhar uva, sempre foi minha paixão desde muito criança, né? E depois, já com seus 15 anos, meu pai me deixou como responsável da vinícola já, com os 15 anos já era responsável da vinícola. Bem jovem. Bem jovem. As vendas na época, vocês não tinham a marca ainda. Não tinha. Era As vendas aconteciam como? Rapaz, na época, rapaz, começou assim, né? Na verdade, existia o Vinhos Campeão, né? Vocês lembram do Vinhos Campeão? O Vinhos Campeão na época ainda ganhava, era o melhor, ganhou um prêmio de melhor vinho da cidade na época, né? E o que aconteceu com o passar do tempo, assim, né? O pessoal chegava e queria experimentar o vinho dos campeão, né? Queria experimentar o vinho do campeão. E a vinícola nossa é na frente, passa primeiro pela frente da nossa, para depois ir na deles. E o pessoal começou a errar o caminho e cair da vinícola nossa. O melhor marketing dos 6 foi a vitória deles. Não, né? então, mas por isso que localização estratégica, viu? Ô Carlinhos, posso fazer uma parte? Boa. O vinho campeão, se não me engano, ele passou a ter esse nome porque ele foi o primeiro Em 54, campeão né? na festa de 54, não é isso? Isso. Era vinho do Beloto, né? Beloto, família Beloto. Não. Bertoli, Não. Bertoli. É o Bertoli. Isso mesmo. Foi campeão nessa oportunidade, Isso. né? E eles estavam aqui com um bom vinho na época aqui, sabe? Estavam com um monte de 80 só dava eles. não. Forte pra caralho. Eles estavam muito forte, né? Eu até lembro, assim, que a gente não tinha nem marca ainda, e eles passavam com caminhões e caminhões de vinho em frente à vinícola, né? E eu falava lá, pai, como que estão vendendo de vinho, pai? Nossa, esse senhor não vai ter marca nunca, né? Ah, calma, um dia nós tem. Um dia nós Vocês tem, debaixo né? da cama não vai ter marca, né? Não, um dia nós Uma coisa vamos... engraçada que aconteceu também antes, que eu com a gente estudou dos 7 até os 10 anos, né? Uhum. Na escola. Ele não lembra disso, mas eu lembro bem que quando eu trabalhava na roça, na lavoura de café, e ele trabalhava na vinícola, né? Então sempre quando tinha aquelas revistas de unhas, né? A gente acabava na diretoria, porque a dele tava suja de vinho e a minha tava suja de terra. Então a gente começou a trabalhar tão novinho, né? Com 7 anos, 8 anos de idade, né? Ele na vinícola e eu na roça, né? Então tinha essa situação. Roubavam os vinhos aqui na vinícola pra tomar escondido, né? Pegava uns aqui. Rapaz, céu, eu levava, olha, as professoras que não me escutem, nós levava muito vinho pro fundo da sala, levava vinho. Então a gente tinha essa... Agora já foi. Agora. Eu acho que elas nem acham ruim ver na casa geral. Não, graças a Deus. Tem professoras que me vejam aí hoje e falam assim, nossa, fico Deu feliz, gente, deu jeito, né? isso que é legal, né? Elas falam isso, falam assim, nossa, que fico feliz você ter continuado, né? Esteja trilhando esse caminho bacana que você está trilhando aí, isso é muito gratificante, né? Legal. Ô Beto e Carlos, na época daquela primeira festa do vinho, a família de vocês tinha produção de algum vinho naquela época? Não, daquele tempo já não tinha mais. É bem anterior, então, a isso. Foi bem anterior, Foi o meu avô que começou a produzir e depois o meu tio, Sebastião. Então eles tiveram um tempo a produção de uva e de vinho.
E depois meu avô faleceu. Então, Chegou a mudou. comercializar na época? Eles Chegou a comercializavam, comercializar, era chegou. de família. Não, chegou a comercializar. Chegou a comercializar o vinho. Eu não me lembro exatamente o nome do vinho. Você sabe o nome do vinho, não? Não lembro agora. Era ali na Vila Moscone, né? É na Vila Moscone. lá da naquela chácara. adega, tem onde é a chácara ali. A era adega na- está na lá chácara. até hoje, hein? Eu não lembro se era Caracol o nome do vinho, será que eu estou enganado? Era uma coisa ligada com a cidade, entendeu? Cara, vocês tinham uma vinícola também da sua família, que era ali onde que era a cartonagem, a fábrica de papelão ali hoje? Não. Ali era alambique, Ali né? era alambique. Ali era uma alambique. Tá certo. Pinga Moscone. Produzia pinga. Então, quer dizer, o vinho foi nessa época. Depois, ali, o grupo português, veio um grupo português para cá, que fabricava o trapiche, que foi interessante para a cidade porque deu uma certa projeção para a cidade, porque esse grupo era grande. Ao contrário das empresas que existiam aqui na cidade, que eram pequenas empresas daquela época, veio esse grupo Trapiche, um grupo que era português. Vinho Canei? Não, isso o Canei foi depois. Foi depois? Veio o Trapiche, ele produzia uma grande quantidade de vinho. Ele entendia de marketing, né? Entendia. Aí ele As fez- garrafas deles eram Era mais bonitas, né? avançado Aí pra ele época. Era uma expandiu coisa o assim- mercado, ele expandiu o mercado daqui do vinho na cidade, chegando em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, etc. Entendeu? Então ficou famoso esse negócio desse vinho Trapiche, que durou um bom tempo, sabe? O Canei também, Depois- né? O Canei, né? O Canei veio depois. É. O Canei adquiriu lá depois. Mas antes também veio o vinho Madeira. O vinho português Madeira, por esse grupo Madeira, é do senhor Almendra, me lembro até disso aí, já faz tantos anos, né? Depois veio o Lessa, que comandou o vinho Madeira durante um grande tempo aqui. Isso teve uma certa projeção também na cidade e deu prestígio para a cidade, a vinda desses dois grupos portugueses, porque mostrou que a cidade tinha realmente uma vocação para a produção de uvas e produção de vinhos, entendeu? Então E foi... tudo bem que a festa do vinho chamou a atenção, né? Provavelmente atenção. ela projetou essa o ideia que- para eles. É isso, o que projetou foi isso, foi a festa do vinho. Porque antes, quer dizer, não havia marketing, não havia promoção, é muito diferente do tempo de hoje, não é verdade? Então a festa do vinho que deu essa projeção, vamos dizer assim, nacional para Andradas como terra do vinho. Isso foi muito importante. E ali no 7 de setembro ali, o Campino era ali, né? Ali no 7. Era ali. Era ali, né? E depois veio o Campino, depois veio o Nau Sem Rumo, que também teve uma propaganda em cima dele e ajudou a projetar, e aí veio a sequência. aí Então, das no coisas. Campino, meu avô na época ganhou essa marca do pessoal que tinha a adega do Campino ali na época. Foi, meu pai ganhou, meu avô ganhou a marca na época, porque eles fecharam a vinícola depois, né? Entendeu? Eles fecharam a vinícola ali e meu avô ganhou a marca. Só que meu avô nunca quis utilizar a marca novamente, né? Na verdade, meu avô nunca quis ter marca mais em vinho. Ele trabalhava, meu avô fundou Marcomp, Argentina, Sociedade, ele fazia parte de sociedade, né? Mas depois que ele saiu de lá, ele não tinha mais essa vontade de ter uma marca, né? Então sempre foi parando por ali. Vendia a granel para quem... Vendia granel para as outras empresas, para o estado de São Paulo, né? Começou por ali, nessa brincadeira. Então veio assim, vamos dizer, a história mostra que nesse período, houve um certo período que houve uma certa, vamos dizer assim, o vinho ficou meio adormecido, não é isso? Não ficou? É que acontece o seguinte, Ficou meio na adormecido, época né? o paladar do pessoal começou a evoluir, né? É isso. Entendeu? E Andradas era típica só uva Jacques, né? Era só uva Jacques. Jacques, um pouquinho de Ebermon, né? É, isso. Entendeu? Ou chamado Rolana, né? Uva Rolana, Rolana. Então o tradicional de Andradas era Jacques e Era Rolana. Jacques e Rolana. Né? Jacques e Rolana, Que né? eram uvas que não tinha grande potencial de qualidade Fazer para bom vinho, vinho. não é isso? Era bom, era um vinho muito bom, né? Que se fazia para a época, mas conforme o paladar e os anos foram passando, o paladar do brasileiro foi se evoluindo, né? E as novas varietais começaram a surgir, né? E conquistando os consumidores, né? E essas uvas Jacques que eram tão produzidas em Andradas deixaram Tinha uma de ser grande produzidas. produtividade, né? Tinha. E agora o vinho durava pouco, não é isso? Entendeu? A validade de um vinho durava muito pouco tempo. Então aí entrou o Rio Grande do Sul e começou a ganhar força em cima da gente. Agora que o panorama está mudando, acho que é uma nova fase muito interessante da cidade. Bom, a gente volta já. Vamos de moda pra turma aí.
desse canto de mundo, o sorriso é tão profundo. Um povo tão bonito e tão puro no meio desse canto de mundo. Nos olhos a calmaria, o sol é pra trabalhar. As noites são de alegria e a beleza faz deslumbrar. Minas é o canto desse mundo, é o canto que inunda o meu peito pra cantar. Minas tem um brilho tão profundo, que é o canto desse mundo mais bonito de se olhar. Minas é o canto desse mundo, é o canto que inunda o meu peito pra cantar. Minas tem um brilho tão profundo, que é o canto desse mundo mais bonito de se olhar.